Variedade, qualidade e bom preço. Na Brazilian Flavors, você vai encontrar tudo o que precisa para se sentir em casa. Doces, salgados, temperos, frios, carnes e bebidas brasileiras em geral. Aquele produto que você procura, na Brazilian Flavors tem. 6546 State Street. Telefone 385-216-3415. Brazilian Flavors. Brazilian é o jeito que só o brasileiro tem de conquistar a simpatia de todo mundo. Aqui nos Estados Unidos, em qualquer lugar do planeta, a gente identifica o brasileiro de longe. Ele ri, ele fala alto, ele abraça e faz piada. O brasileiro está sempre Brasília. Assim mesmo com S, porque a gente vem para o exterior, mas não aceita mudar o nome do nosso país. O Brasil está no sangue, está na alma, está em nossas atitudes. E nós, brasileiros, somos assim, Brasilzando, amando, sorrindo, fazendo amigos. Ou, em inglês improvisado, mas do nosso jeitinho, Brazilian. Roaming the open pampas of southern Brazil, generations of Brazilian gauchos have established a legacy of grilling on an open pit fire. That heritage lives on today at Rodizio Grill. Join us as we celebrate our roots during Grill Master Favorites, a season of special menu editions dedicated to the legacy of the gaucho. Happening nightly through September at no additional cost. Only at Rodizio Grill, the Brazilian steakhouse. Olá, gente! Meu nome é Divina McPhee, eu sou representante financeira aqui nos Estados Unidos. Eu tenho o privilégio de ajudar as pessoas a comprarem a sua casa, eu faço a parte de financiamento. Então, se você tiver o sonho, a vontade de comprar uma casa ou até de refinanciar, eu posso te ajudar. Só me liga, 801-815-6714. O SBR News tem um oferecimento de Sling TV, a maior provedora de canais brasileiros nos Estados Unidos. Assine já! Lumos, o seu caminho para o sucesso. Aplique agora para o semestre de outono 2021. Gondin Law, suas metas, nossa missão. Agende agora mesmo a sua consulta. Olá, muito boa noite para você, seja muito bem-vindo ao SBR News. Ao vivo, agora são 8 horas e 36 minutos e nós falamos direto dos estúdios da USBR TV para você em qualquer lugar do mundo. Essa é a USBR TV, 2 anos no ar, a TV que representa você. No programa de hoje você vai ver 7 de setembro no Brasil, dia de manifestações pró e contra o governo. A gente mostra como foi a situação, tanto em Brasília quanto no Rio de Janeiro e em algumas capitais. Você vai ver também que aqui nos Estados Unidos o feriado do dia 6 de setembro foi extremamente violento, com muitas pessoas baleadas. A gente mostra um caso que aconteceu num dos lagos mais famosos de Chicago. Uma pessoa foi baleada enquanto caminhava. Você vai ver também que um novo furacão grande ameaça a costa leste dos Estados Unidos. É o Larry que está chegando e pode trazer inundações em vários estados. Você vai conhecer também um cortador de grama robô. Exatamente, ele faz tudo sozinho. Será que agora é o fim daquela atividade que o seu marido fazia com muito gosto? Ou será que você não vai aderir a essa nova moda? A gente traz os preços, os valores e quando é que vai estar disponível para você. E ainda você vai conhecer um barco, um navio brasileiro, que ele é multifuncional. Você vai ficar a bordo de uma operação chamada Poseidon.
uma demonstração de força dos militares brasileiros. E tem muito mais, a gente fala com você sobre Covid-19, sobre o 7 de setembro, o 6 de setembro aqui nos Estados Unidos e muito mais. Vem com a gente porque a edição desta terça-feira, 7 de setembro de 2021, já está no ar. Começou e a gente já está querendo terminar, mas não é isso não. Na realidade, a gente está começando o programa ao vivo, direto daqui dos estúdios da USBR TV. Eu sou Paulo Sérgio e você vem com a gente. As pessoas ficam alguns dias sem fazer esse jornal e aí dá esse nó na cabeça, né, Tony? Muito boa noite para você, Tony. Acorda, menino, vem cá, menina. Muito obrigado pela sua audiência, você que está com a gente aqui. Muito obrigado pelo seu interesse, pela sua confiança no nosso jornal. Nós ficamos alguns dias sem nenhuma edição do USBR News por conta do aniversário de 2 anos, do evento que a gente fez. Recebemos aqui várias pessoas de todas as partes dos Estados Unidos, também atrações artísticas e tudo isso você vai ver num especial que vai ao ar e eu vou informar para você quando que vai, para você conferir justamente nesse mês de setembro o USBR Day. Desde já agradecer todos os nossos patrocinadores que estiveram com a gente ao longo daquela jornada e também ao longo desse próximo ano da USBR TV, que completa agora, que já vai para o ano 3, o que é muito bacana, não é? E muito obrigado por você, como diz o Léo Martinez, a nossa melhor audiência. Aliás, o Léo Martinez não foi para o ar no final de semana, mas amanhã, quarta-feira, você vai assistir uma edição inédita do Trago Verdades, muito bacana, com tudo aquilo que você gosta, aquele tempero gostoso dos bastidores da televisão, com ele que sabe tudo de televisão, celebridades, etc. Léo Martinez, você não pode perder. Agora são 8 horas e 40 minutos, você já sabe como que você participa, né? Você participa mandando sua mensagem através das nossas redes sociais, tá? A gente está com o sinal aberto tanto no Facebook quanto no YouTube, está o chat aberto lá. Você pode mandar sua mensagem, aproveita para externar o que você achou dessas manifestações, enfim, mas todo mundo discutindo aqui, ó, no campo das ideias, porque as manifestações no Brasil foram destaque também em todo o mundo e a situação foi de reunião de muitas pessoas, tanto em Brasília quanto no Rio de Janeiro, em prol do governo, inclusive com pautas antidemocráticas. O feriado de 7 de setembro acontece em um cenário de alta tensão para a política brasileira. Manifestações foram convocadas pelo presidente Jair Bolsonaro, que tenta mobilizar suas bases diante de uma popularidade em queda e confrontos com o judiciário. Em Brasília, milhares de pessoas se reuniram com bandeiras de Bolsonaro, rezaram e pediram o impeachment dos juízes do Supremo Tribunal Federal, que abriram investigações contra o presidente. Um aparato de 5.000 policiais foi mobilizado na capital federal para proteger os edifícios públicos e prevenir episódios de violência. Na segunda-feira à noite, centenas de manifestantes já estavam reunidos no local e conseguiram furar o bloqueio policial, liberando a passagem de caminhões e outros veículos na esplanada dos ministérios. Na Avenida Paulista, no centro de São Paulo, a movimentação ainda era pequena pela manhã. Bandeiras do Brasil e Estados Unidos estavam lado a lado e cartazes em inglês também faziam parte do protesto. Ambulantes aproveitaram a oportunidade e vendiam camisas, bonés e outros itens para os presentes no ato. No Rio de Janeiro, o local escolhido pelos apoiadores do presidente para a manifestação foi a praia de Copacabana. A pauta contra o STF também era uma das principais e gritos de Lula na prisão também foram registrados. De acordo com pesquisas, o ex-presidente petista tem uma ampla vantagem sobre Bolsonaro nas próximas eleições presidenciais, que se anunciam como as mais polarizadas da história do Brasil. As manifestações, ainda bem, foram extremamente pacíficas. A gente teve simplesmente a prisão de pessoas que estavam roubando celulares. É aquela coisa do oportunismo mesmo, né? O vagabundo não tem o que fazer, aí ele vai para essas manifestações, seja manifestação, seja carnaval, seja o que for, para roubar celular, para depois transformar isso aí em droga. A gente teve também a prisão de um homem no Rio de Janeiro que estava com um soco inglês, daqueles com faca nas mãos,
Ele foi preso e outras pessoas que estavam em São Paulo, na Paulista, com ingredientes para fazer coquetel Molotov. Fora isso, a manifestação, tanto em Brasília quanto em São Paulo, foi considerada pacífica. Em Brasília, mais de 150 mil pessoas estiveram lá na frente, quase na frente da Praça dos Três Poderes, para poder protestar. O presidente Jair Bolsonaro fez um discurso em Brasília e também no Rio de Janeiro e fez aquilo que todo mundo esperava, ameaçou o ministro do STF, Alexandre de Moraes, pedindo que ele renuncie, que ele saia. Também, de outra forma, disse que vai chamar o Conselho da República para tentar colocar as coisas nos eixos. Lembrando você que o Conselho da República, ele não é assim que funciona, do jeito que ele disse nessas manifestações. A situação é bem mais complicada e é um conselho consultivo e não deliberativo, quer dizer, não tem poder de decidir absolutamente nada. Aqui nos Estados Unidos a gente teve também manifestações em Miami e a manifestação aconteceu no dia do feriado aqui, dia 6 de setembro, que é o Labor Day, é o dia do trabalho aqui nos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada nas imagens, porque muita gente foi participar de uma motociata que aconteceu em Miami. A gente tem as imagens, o Tony vai colocar pra gente, olha só. Essa é o momento em que eles estavam se preparando para sair com várias motos. O ponto de encontro foi numa fábrica da Harley Davidson, lá em Miami, e muita gente sem máscara, porque aqui você sabe que a situação é justamente essa, você usa se você quiser, principalmente na Flórida. Além das motos, também vários carros participaram desse protesto, que foi considerado, sim, extremamente pacífico. Você vê a quantidade de brasileiros que moram em Miami ou estavam em Miami como turistas, também se manifestando em prol do presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Muito mais uma manifestação política do que uma manifestação do 7 de setembro, que deveria ser apolítica, não é? E a gente vai ver que, além das motos, você está vendo aí uma quantidade bastante expressiva de motos passando na frente dessa câmera aí minutos antes do início do que eles chamam agora de motociata, né? A gente vê também os carros que estavam aguardando, alguns deles com faixas escritas inclusive em inglês. Você vai ver logo a seguir aí, ó. Nós gostaríamos de liberdade de expressão. Eu não sei para qual país estão pedindo isso. Lula é nada mais do que um mero ladrão. Ele deveria viver para sempre na cadeia, né? Tudo isso em inglês para chamar a atenção da imprensa de lá, de Miami, que na realidade não deu nenhum tipo de destaque para esse evento. Aí você já tem o áudio dessa carreata misturada com motociata, como eles dizem, lá em Miami, com muita gente que vive lá fazendo esse protesto. Aconteceu no dia 6, porque dia 6 é o feriado, né? Aqui nos Estados Unidos é o feriado do dia do trabalho, Labor Day, né? Vamos continuar dando uma olhada, tem mais imagens ainda. Tem imagens a seguir que vão mostrar exatamente um pouquinho mais, com mais detalhes. Olha só a quantidade de motos que eles fizeram, né? Muita gente, que eles se juntaram na realidade. Muita gente usando camisetas do Bolsonaro, né? Camisetas do período de campanha, inclusive, do presidente Jair Bolsonaro. Muita gente com as bandeiras, né? Com seus porta-bandeiras nas motos dos Estados Unidos, né? As bandeiras dos Estados Unidos e também do Brasil, né? E a maioria deles também vestindo o verde e amarelo, né? Essa manifestação que aconteceu em Miami também foi considerada extremamente pacífica, gritaram palavras de ordem, passearam por várias cidades, não somente em Miami, e juntou bastante brasileiro, bastante gente realmente interessada em se manifestar, né, por conta do que está acontecendo. Mas hoje, dia 7, você viu as imagens de lá do Brasil, e eu não sei se a gente está com o material pronto, mas aqui em Utah a gente tem inclusive uma manifestação que está acontecendo nesse momento, e o nosso repórter G. Ferreira está lá e daqui a pouco a gente vai trazer para você as informações, tá? Deixa eu só falar uma coisa, você que está aí, na realidade, lembra, eu sou justamente desse tempo, né? Que a gente
tinha o 7 de setembro com aquele desfile militar, mostrava cavalarias, escolas nas ruas. E, claro, a gente, lá em Brasília, principalmente, a gente corria para casa para assistir o desfile militar de Brasília, né, onde são expostos todo o poderio militar brasileiro. Eu sou desse tempo, né? E eu imagino que você que está em casa também, né? E você que é mais novo e não participou disso ainda, pode ter certeza. É algo que eu acho que é muito bacana, né? O desfile cívico de 7 de setembro. Agora, uma coisa que eu acho que as pessoas um pouco conhecem é justamente o verdadeiro poderio dos nossos militares. E por isso, a TV Brasil fez uma matéria muito bacana e embarcou num navio que ele é multiproposta, né? Multiuso na realidade. Ele tanto funciona como um navio da Marinha quanto um porta-aviões. E você embarca nessa agora aqui no SBR News. Nossa viagem começou no Departamento de Controle do Espaço Aéreo da Aeronáutica, no centro do Rio, onde a equipe embarcou num helicóptero das Forças Armadas. O destino era a região dos Lagos. Lá estava o Aeródromo Multipropósito Atlântico, a maior embarcação da Marinha Brasileira. Esse navio ele é um navio multipropósito, então ele é feito tanto para operações aéreas, que é o que navios aeródromos são, uma plataforma, um aeroporto que leva ao aeroporto onde a ação está. Foi a bordo do navio que mais de 800 militares participaram da Operação Poseidon, que contou com helicópteros da Marinha, do Exército e da Força Aérea. Pela primeira vez, uma ação coordenada pelo Ministério da Defesa envolveu as 3 Forças Armadas com a embarcação em movimento. Um dos treinamentos foi o de pouso e decolagem de helicópteros, uma atividade que requer cuidado e atenção. Cada piloto tem 1h30 para fazer as manobras. Entre as dificuldades estão o vento forte em alto mar e o pouso em uma pista instável que está em movimento. A partir de agora, eles estão capacitados a participar desse tipo de operação em uma missão real aqui no navio. A pista de decolagem do Aeródromo Multipropósito Atlântico tem 200 metros de extensão e capacidade para 7 aeronaves operarem ao mesmo tempo. Toda essa estrutura pode ser utilizada em diversos cenários, como resgate de feridos, missões de paz e ações humanitárias. O que nós ganhamos mais é a fantástica interoperabilidade entre as Forças Armadas brasileiras. Isso é muito importante para a gente e nós temos que treinar muito, eternamente esse tipo de coisa, porque quando for necessário uma demanda qualquer, nós estaremos prontos para atender. Então tá, para você ver realmente como é que a gente tem um poder muito bacana, inclusive, né? Graças a Deus que a gente não precisa usar, o que deixa a gente muito feliz, por sinal, né? Agora são 8h51. Você tá mandando mensagem para mim, eu vou ler aqui. Já tava com saudade já, viu, gente? Obrigado pela audiência de vocês, por vocês estarem aqui com a gente, né? Olha só, o Jorge Pinto dando boa noite aqui pra gente. Obrigado, Jorge, você que tá sempre aqui com a gente. Muito obrigado, seja bem-vindo. Mauro também deve ser parente, né? Mauro Pinto, parente do Jorge, será que não? Boa noite, Paulo, daqui de Vero Beach, na Flórida. Obrigado pela audiência de vocês todos aí na Flórida assistindo a gente aqui. Leila Pereira, boa noite, Paulo Sérgio. Obrigado, Leila. Tiago Braga também assistindo a gente aqui. Tamo juntos. América Farm, já é noite. Boa noite aqui de Minnesota. Obrigado, pessoal que assiste a gente, a comunidade lá de Minnesota, aqui também nos Estados Unidos. O Lucas Rabelo, boa noite, Mr. Paulo. Finalmente voltaram ao trabalho. Sim, Lucas, eu recebi as mensagens que você estava esperando justamente a nossa volta, a gente está aqui. Tony Almeida, de lá de Tampa, boa noite, Paulo Sérgio, já estava fazendo falta. Boa noite, Tony Sombra, é o Tony Almeida lá de Tampa, viu, Tony Sombra? Vai, Sombra! Lucas Rabelo, ficar assando no sol para ver meia dúzia de tanque velho fumegante. Ridículo ver brasileiro em outro país querendo intervenção militar aqui. Quero ver voltar para passar necessidade com o brasileiro que está aqui. Diz o Lucas Rabelo, né? A gente viu muito isso, né? Inclusive tem uma foto icônica que fizeram, né? Que mostra uma pessoa, um homeless, né? Um morador de rua, enquanto as pessoas passam,
né, vestidas de verde e amarelo, e a pessoa jogada no canto. Né? Morrane Souza. Ô, Morrane, tudo bem? Bom te ver, cara. Foi muito legal te conhecer, foi muito legal ter você lá, apesar de a gente já ter se visto antes, foi muito bom te ver lá com a sua esposa, curtindo o SBR Day, depois da gente ter feito a festa junina, quando foi a primeira vez que você conheceu a nossa equipe. Obrigado mesmo, Morrane, por você estar aqui com a gente, viu? Fabiano Messias, por que não libera o vídeo para voltar? Alô, Joab, já liberou, já está liberado o DVR, é só se atualizar e que dá para você voltar e ver de novo. Tá? Quem mandou foi o Fabiano Messias. Obrigado, Fabiano, por lembrar. Tá liberado já o DVR, é só você voltar se você quiser. 8h53. Olha, a gente viu a manifestação que aconteceu em Miami e claro que eu imagino que em outros pontos também tivemos manifestações. A manifestação de Miami, na realidade, se trata de uma manifestação pró-Bolsonaro. Não foi uma manifestação pelo 7 de setembro. Aqui em Utah foi feito um chamamento, vamos dizer assim, para que a comunidade brasileira se reunisse num lugar icônico, no Liberty Park, para que pudesse fazer uma reverência à independência do Brasil. E quem está lá curtindo e vendo tudo isso, trazendo as informações para a gente, é ele, nosso repórter do coração, G. Ferreira. Olá, Paulo Sérgio, Joab, amigos do estúdio, nós estamos aqui no Liberty Park. Não teria um lugar melhor para comemorar o dia de hoje, 7 de setembro, uma data tão festiva, porque foi a independência da nossa pátria tão querida, o Liberty Park, né? O nome mesmo já fala, o Parque da Liberdade. Estamos aqui com alguns brasileiros, alguns estão chegando, alguns já se foram, mas estou aqui com os brasileiros comemorando essa data. Wagner, e aí? 7 de setembro. Nós estamos aqui comemorando essa data tão especial, comemorando o futuro do Brasil e estamos aqui juntos, irmanados, sempre orando e lutando por essa grande nação. Estamos juntos, pessoal. E a senhora? Eu acho que nós somos brasileiros e hoje, 7 de setembro, a nossa independência, mesmo nós não estando no nosso país, do coração, a gente não consegue esquecer. Tá certo, e juntos aqui, olha, a gente está a muitos quilômetros de distância do Brasil, mas nada impede a gente ter o nosso Brasil pertinho do nosso coração. Brasil! 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 Do Liberty Park, aqui de Salt Lake City, Utah, eu sou o G. Ferreira pro USBR News. É um prazer para mim estar aqui hoje. Vivo fora do Brasil há 24 anos, mas meu coração é brasileiro. E nessa data de hoje, tão especial, é claro, meu coração está lá, com o meu povo, com a minha família. Eu desejo o melhor para o nosso país. Um grande abraço aqui de longe. Tá aí, olha só, você vendo exatamente essa comemoração. São poucos brasileiros, mas brasileiros que estão lá de coração mesmo, para homenagear esse dia que é tão importante, que é o 7 de setembro. A gente sabe que muita gente que está vivendo aqui nos Estados Unidos tem as famílias lá no Brasil. Tem o coração naquela pátria que nos deu a vida, onde a gente nasceu, né? Onde a gente viveu a nossa infância. Muitas pessoas acabaram vivendo a infância. Coisa do que a gente pode dizer daqueles brasileiros que nascem aqui, que são americanos, mas brasileiros, porque os pais são brasileiros, ainda não entendem muito. Mas é muito bacana a gente entender que o que toca a vida do brasileiro é o próprio brasileiro e a democracia. Então, a gente tem que entender que sem democracia não tem como a gente seguir em frente. E você não deve seguir um líder, apenas os seus princípios. Eu coloquei isso no meu Instagram justamente para as pessoas entenderem o que é que leva, o que é que move. Apesar da gente entender que a vida do brasileiro gira em torno de política, é difícil a gente acreditar num político que realmente resolva a situação. Entre A e B, a gente fica com a gente mesmo. Mas tem que deixar um pouco a paixão por políticos de lado e tentar fazer aquele país ainda melhor. Obrigado, G. Ferreira, por ter ido ali no Liberty Park, por ter mandado o material para a gente. Que bom saber que no finalzinho do dia aqui em Utah eles cantaram o hino nacional, tiveram essa autorização, inclusive, para fazer essa manifestação ali, para estar ao lado uns dos outros, olhando por esse nosso país que a gente espera que tenha jeito. Eu acredito no Brasil. Eu espero que você também acredite. Agora são
8 horas e 51 minutos. Olha só, eu quero, antes de falar para você que está em casa, esse recado é muito importante justamente porque a gente precisa falar, por mais que a gente está aqui nos Estados Unidos, que a gente é brasileiro, aqui se conversa em inglês, você sabe disso, não é? Então, a minha dica é muito simples. Você que está aqui, você pode aprender inglês independente do seu status imigratório. Presta bem atenção, porque a Lumos está lançando agora o Lumos Swift. Então você vai entrar lá no lumos.com/Swift e você vai ter todas as informações a respeito desse novo programa. O que é ele? Você estuda 4 horas por semana, 2 vezes na semana, durante 4 horas, você vai ter 4 horas semanais de aula, vai aprender o inglês em 4 níveis com material didático dedicado a você, que quer, de repente, correr atrás de um EB3, de repente correr atrás de novas oportunidades, a legalização está batendo a porta, você terá muito mais chance de colocar dinheiro no seu bolso. Isso é muito legal. E a Lumos vai ajudar você a dar um upgrade no seu inglês. Chega de verbo to be. Então você vai entrar lá no lumos.edu/Swift e você vai ter todas as informações a respeito desse novo programa que é incrível e você vai gastar só $200 por semana. Vale a pena, já que esses 200 você já sabe que vai virar muito mais no seu bolso, porque é isso que a gente quer. Então, ó, se você quer mais informações, o telefone está aparecendo aí. 801-455-5734, direto do seu WhatsApp, você vai conversar com o suporte, aproveita para falar que você estava assistindo o programa do Paulo Sérgio, estava assistindo ao SBR TV, e pode ter certeza que eles vão fazer algo ainda melhor para você. Lumos Language School. Agora são 8h59, deixa eu aproveitar para ler os comentários aqui que vocês estão mandando. A Mauri Manzano, boa noite, Paulo. Estou acompanhando hoje de Nova York, beijos para minha família e também de todos vocês. Obrigado, Mauri, um abraço para a família Manzano lá na Flórida também. Marcos Moreno, assistindo lá de Everett, que legal, obrigado, Marcos, boa noite para você também. Jorge Tuleski Júnior, boa noite, Paulo Sérgio, abraços de Curitiba, alô. Curitiba, teve manifestação em Curitiba também, lá na Praça Santos Andrade. Denilson José Pereira, assistindo a gente lá de Jacksonville, na Flórida. Obrigado pela audiência, Denilson. O Lucas Rabelo fala o seguinte, ó, bolsonarista ama mais os Estados Unidos que os próprios americanos. A Magda Silva fala o seguinte, boa noite, Paulo Sérgio, é a Magda de Provo. Magda, que prazer conhecer você e a sua filha, é muito legal mesmo ter você lá na festa no SBR Day. Depois já vou convidar você para assistir o nosso especial que vai para o ar, tá sensacional, mas muito legal ter a sua presença lá e de tanta gente bacana. Oliveira Júnior, boa noite, Paulo e toda a equipe. Vai ter o Dr. Marcelo amanhã? Sim, vai ter o Dr. Marcelo Gondim amanhã para tirar dúvidas da galera. A gente está só esperando uma confirmação, que hoje talvez eu vou ter uma presença ilustre aqui até o final do programa. Só está esperando para ver se ela vai chegar, para também conversar com você que está em casa aí. Muito bacana. Posso falar quem é já? Não, ainda não. Não, né? Então vamos esperar. Tiago Braga, concordo com você, Paulo. Não devemos ter políticos de estimação. Obrigado, Tiago. Emelina Haut, dando boa noite aqui para a gente. Obrigado mesmo. O Marcelo Marshall Moreira. Boa noite, Paulo Sérgio. Hoje, 7 de setembro, gigante no Brasil. Manda um abraço. Que bom que o jornal voltou com força total. Marcelo, você tinha prometido um 7 de setembro ainda maior. Eu achei que foi um traque. Né? Que triste isso. Aninha Miranda, boa noite, Paulo Sérgio, já estou ligadinho direto aqui de Natal, no Rio Grande do Norte. Começou o jornalismo mais top, obrigado mesmo, Aninha. É assim, gente, até para falar, né? Eu esperava e estava com muito medo de que fosse acontecer violência, e para isso a gente não está de maneira nenhuma preparado e não é isso que a gente quer. Apesar da gente ter visto que algumas equipes de televisão foram agredidas em Brasília, logo depois que terminou a manifestação, um pouquinho antes, ali, algumas pessoas na frente do STF, que agrediram equipes de televisão. A gente está lá para fazer o nosso trabalho. O jornalista está ali para mostrar a situação. Se você não gosta da emissora, é um problema seu, né? Mas você não pode julgar aqueles que trabalham por aquela emissora. E eu achei isso muito triste, muito feio, por sinal. Não tem motivo de se fazer esse tipo de coisa, né? 9 horas e 2 minutos agora, deixa eu aproveitar aqui para falar para você o seguinte, olha, no mês de setembro a gente sabe que a gente tem o 7 de setembro, dia 11 agora de setembro a gente tem essa homenagem para os 20 anos do que aconteceu com o World Trade Center, a gente vai falar mais a respeito disso ao longo da semana, porque são 20 anos daqueles ataques.
E agora, no mês de setembro também, acontece uma campanha para lembrar você que o câncer, ele não é, como é que eu posso dizer, ele não escolhe pessoas com mais idade, ele não escolhe pessoas de certos níveis sociais. O câncer, ele ataca todo tipo de pessoas, inclusive os jovens e as crianças, e por isso é bom lembrar que esse mês é conhecido pelo Setembro Dourado. A sensação de tocar o sino da vitória é tão boa que só pode ser descrita com lágrimas de alegria. Aos 13 anos, Miriam Gabriela terminou o tratamento contra a leucemia na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, Hemoan. A gente não pode se entregar para a doença, porque senão a gente não consegue vir aqui no dia tocar esse sino. O câncer afeta as crianças com a mesma seriedade que atinge adultos. O pequeno José Vicente, de 5 anos, também finalizou o tratamento. A inocência da infância protege os mais novos da realidade difícil da doença. Mas os pais sentiram na pele todas as dificuldades passadas pelo filho. Ele teve muitas intercorrências, chegou aí algumas vezes para UTI em estado grave. De janeiro a julho deste ano, o número de pacientes infanto-juvenis com câncer no Amazonas cresceu 24% quando comparado ao mesmo período do ano passado. Até agora, a Fundação Hemoan registrou 46 novos casos da doença entre pessoas de 0 até 18 anos. Quando diagnosticada na fase inicial, as chances de cura aumentam em até 80%. A diretora-presidente da Fundação Hemoan, Socorro Sampaio, acredita que o crescimento seja por causa de diagnósticos de tipos de pacientes que no passado não conseguiam chegar ao hospital. Esses pacientes que não iriam chegar conosco, hoje eles têm a chance de ficar curados, como essas crianças que bateram o sino hoje. Olha só, agora são 9h05, daqui a pouco eu vou conversar com o G. Ferreira, que ele já chegou aqui, ele estava lá cobrindo lá no Liberty Park. Aqui em Salt Lake não tem trânsito lá na I-15, mas daqui a pouco ele vai entrar aqui para conversar comigo e falar um pouquinho mais a respeito desse 7 de setembro, então não saia daí que a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas manifestações. Eu quero também ouvir a sua opinião, né? Olha só, o aeroporto lá de Cabul, depois que aconteceu toda aquela situação que a gente acompanhou aqui no SBR News, ele voltou a funcionar. Mas tem um grande detalhe nessa história: somente para voos domésticos, os voos internacionais ainda não foram retomados. Na entrada do aeroporto internacional Hamid Karzai, na capital Cabul, os militantes do Talibã verificavam cada passageiro após a retomada de alguns voos dentro do país, entre Cabul e a cidade ocidental de Herat, Mazar-e-Sharif, no norte do Afeganistão, e Kandahar, no sul. As operações de voo já começaram e estamos aqui para manter a paz no aeroporto. Verificamos a bagagem aqui para evitar a entrada de qualquer coisa que possa representar um perigo dentro do aeroporto, disse esse militante do Talibã não identificado. Mas as decolagens internacionais ainda não foram permitidas. Imagens de satélite mostram 6 aviões na pista da cidade de Mazar-e-Sharif, aguardando autorização para fazer voos para o exterior e levar intérpretes americanos e afegãos que ainda não conseguiram sair do país. Essas ações acontecem logo depois que o Talibã reivindicou o controle total da província afegã de Panjshir, no nordeste do país, após intensos combates na noite de domingo, nos quais o grupo extremista teve o apoio das forças do Paquistão. O líder das forças de resistência, Ahmad Massoud, disse que está seguro. Trata-se do último reduto da oposição que ainda não havia sido controlado pelo Talibã desde que as tropas dos Estados Unidos se retiraram do país da Ásia Central no final de agosto. O porta-voz, Zabihullah Mujahid, confirmou que o Talibã agora tem o controle total do Emirado Islâmico do Afeganistão. Segundo ele, a guerra acabou. Agora todos devemos trabalhar pela prosperidade e pela preservação da liberdade, disse ele. Os moradores de Cabul estão ansiosos para encontrar trabalho, já que o Talibã prometeu anunciar um novo governo em breve. Quero aproveitar para falar para você a respeito da Sling. Presta bem atenção. A Sling tem aquela promoção que você pode aproveitar por 7 dias
e você vê se você gosta ou não e se você sente falta, na realidade, dos canais brasileiros, é um prato cheio. Primeiro, é super legal, não tem nada de ilegal nessa história. Então, eu convido você a conhecer a Sling através do nosso link especial aqui, sling.com/USBRTV. Esporte tem de monte lá. E você tem, inclusive, 8 canais transmitindo campeonatos de lá do Brasil, que agora terminou, inclusive, né? Terminou não, vai terminar, porque terminou agora o feminino, que teve Corinthians e Palmeiras na final. Mas você tem a chance de se sentir matando um pouquinho dessa saudade do Brasil com a Sling TV. Te convido, sling.com/USBRTV, e você faz lá a sua assinatura por 7 dias. Tenho certeza que vai ser um excelente negócio para você não ficar mais naquela ansiedade de saudade do Brasil. Brazilian é o jeito que só o brasileiro tem de conquistar a simpatia de todo mundo. Aqui nos Estados Unidos, em qualquer lugar do planeta, a gente identifica o brasileiro de longe. Ele ri, ele fala alto, ele abraça e faz piada. O brasileiro está sempre Brasília. Assim mesmo com S, porque a gente vem para o exterior, mas não aceita mudar o nome do nosso país. O Brasil está no sangue, está na alma, está em nossas atitudes. E nós, brasileiros, somos assim, Brasilzando, amando, sorrindo, fazendo amigos. Ou, em inglês improvisado, mas do nosso jeitinho, Brazilian. Que legal a gente poder ter essa chance de ver um pouquinho mais do Brasil, matar saudade. Tem muita coisa chegando agora, principalmente por conta da produção brasileira, que está retomando mesmo com a Covid-19 dentro dos protocolos. Então assine agora sling.com/USBRTV. Do jeito que eu falei para você, eu estou recebendo aqui ele, G. Ferreira, que está aqui comigo. Estava lá no Liberty Park, né, G? Tava. E como é que foi? Bem, eu vim correndo, desculpa que eu tô meio assim... Mas foi legal, foi das 5 e tá ainda lá, tem algumas pessoas, alguns estavam chegando, outros tinham que sair, porque sabe que muitos brasileiros trabalham em horários diferentes, mas chegam lá com a bandeirinha, com a camisa do Brasil, e foi legal, foi bacana bater um papo com os brasileiros. Agora, 7 de setembro é muito especial, né? Na realidade, 7 de setembro é muito importante a gente entender que tem um significado muito maior nessa história, né? Que é justamente a independência do Brasil, né? Sim, sim. É aquela coisa, né? Nós queremos ser independentes, né? Sim. Hoje tivemos uma conversa muito bacana com a Angélica, ser independente, total, parcial, mas tem que ser independente. Nós temos que ser felizes. E o povo brasileiro, você sabe, é um povo feliz, tanto na diversidade quanto... É um povo feliz. Entende? A gente está vendo aí, na realidade, até uma situação, né? Na realidade, eu quero, inclusive, chamar a atenção, porque essa manifestação que a gente viu em Miami é a manifestação de lá de Miami pró-Bolsonaro. É uma coisa. As manifestações de 7 de setembro deveriam ser completamente apartidárias, né? Em comemoração ao Brasil. Você que é quase cidadão americano, tá faltando só um pouquinho, mas é 100% cidadão brasileiro. Fala para mim o que os americanos fazem quando vem uma bandeira americana tremulando em algum lugar. Bem, eu respeito, depende se for uma atividade esportiva. Só para saber, só um pouquinho, deixa eu só ajudar. Essa câmera aqui dele, é isso? Ó, você olha para aquela câmera lá, não tá, G. Ferreira? Fica à vontade, vai lá. Tá bom, então se for uma atividade esportiva ou uma atividade civil, qualquer atividade, o americano ele é muito patriota, ele coloca a mão no coração, se tiver de chapéu tira. Mas olha, eu moro numa vizinhança que todo o evento, seja ele civil, seja ele um evento local, eles colocam a bandeira americana lá fora. Eu tenho uma bandeira super gigante, é do tamanho de uma garagem. E eu coloco ela 5 vezes por ano lá. Então as pessoas param, tiram foto, porque realmente é uma bandeira muito grande que foi presenteada por mim pelo exército americano, que eles iam... Aqui só tem 2 circunstâncias. Os escoteiros que queimavam as bandeiras, é uma cerimônia que tem, e eu resgatei essa bandeira antes de ser queimada. Eu pedi se eu podia ficar, eles me deram a bandeira, e hoje sou muito feliz de colocar essa bandeira, porque você sabe, metade da minha família é americana, e esse país que me abraçou há 25 anos atrás, eu
eu tenho um amor muito grande por esse país. G. Ferreira, nessas horas, como é que a gente faz? A gente é um pouco meio americano, meio brasileiro. E aí fica um coração partido quando vê essas barbaridades, tanto lá quanto aqui, né? Mas a gente torce, na realidade, pela felicidade das pessoas onde elas estão, né? Exatamente. E que elas abracem isso, né? Como a gente fala, nós temos brasileiros espalhados pelo mundo todo. Claro que os Estados Unidos é um dos melhores países do mundo para se viver, isso é incontestável. Mas a gente sempre tem que pensar nas nossas raízes, o país que você nasceu, né? Eu, como eu falei para vocês, eu tenho mais de 2 décadas aqui nos Estados Unidos, mas sempre 7 de setembro, uma data especial no Brasil, eu comemoro. E como eu disse para você, todos os meus filhos têm a dupla cidadania. Nós saímos para ir para o Brasil com passaporte brasileiro, voltamos com passaporte americano e eles falam português muito bem. Foi sempre uma exigência minha, desde quando eles eram crianças. Eu vou te perguntar uma coisa antes de agradecer pela sua participação. Você conhece Brasília, não? Conheço, morei lá 8 meses. Morou lá 8 meses? Sim. Tá, não, porque você sabe que o Fábio é de Brasília, né? Sim. Ele é da região ali, ele conhece muito bem. O que você mais sente falta do Brasil sendo imigrante há mais de 20, 30 anos aqui? Você está falando 20 e quanto? 25. 25 anos. O que você mais sente falta do Brasil? E fale pelos imigrantes, que eu tenho certeza que eles estão olhando para você e falando, esse aí me representa. Fala aí. Eu acho o seguinte, o brasileiro, ele é feliz com pouco. Entendeu? O brasileiro se diverte com pouco, o brasileiro é feliz por natureza. Claro, como um bom brasileiro, eu sinto muita falta da comida, né? Agradeço até os restaurantes brasileiros aqui, a falta da comida, entendeu? O americano, ele é uma pessoa muito o que ele tiver que falar, ele fala pra você, ele não enrola, não é que nem o brasileiro que dá aquela enroladinha, né? Mas cada um no seu, cada um tem sua personalidade. Eu amo os dois lados. Como eu disse, metade do meu coração é americano e metade é brasileiro. Agora, G. Ferreira, fala pra mim aqui, olhando aqui pra mim, é o seguinte. O melhor carro é o americano ou é o brasileiro? Não responda. Se falar que o Gurgel é carro bom, eu vou ser obrigado a discutir com você muito. Ele é fã do Gurgel desde sempre, né? Do Amaral Gurgel, que foi o pioneiro, né? É o único carro que é 100% brasileiro, né? Foi. Também teve a Romizeta, né? A Romizeta. Nossa, mas esse mas o Gurgel, ele foi o propulsor, foi um cara que quis fazer um carro 100%, mas as 3 grandes sufocaram ele, que é uma história que eu posso contar depois num episódio do Galpão da Ferrugem. Aliás, o Galpão da Ferrugem me parece que vai voltar. Deixa eu só fazer uma pergunta última aqui. Quem inventou o avião? Os americanos ou os brasileiros? Depende, se você perguntar pro Google ou para outros lugares. Você sabe que na frente do consulado brasileiro, da embaixada brasileira em Washington, tem uma estátua de Santos Dumont, sabe disso, Eu né? tive a oportunidade de ir para a França e fui na Torre Eiffel. Lá em cima, na Torre Eiffel, tem um museu e tem o busto do Santos Dumont dizendo o pai da aviação, o francês, claro, porque ele nasceu no Brasil, depois de 12 anos ele voltou, porque os pais eram, acho que jornalista, voltou para a França. Mas está lá o busto dele, o primeiro homem que inventou o avião. E eu trabalho na companhia aérea, você sabe que todo mundo são os irmãos Wright, né? É. Não adianta, né? Sim, mas você sabe que nós temos uma empresa brasileira que está fazendo muito sucesso aqui, que vende aviões para todas as companhias. A Embraer vende aviões para todas as companhias. Inclusive para o Afeganistão, que estava lá com um monte de tucano lá, não estava não? Não, foi presente inclusive dos Estados Unidos, que mandaram para lá, de boa. G. Ferreira, muito obrigado. Deixa eu só te perguntar, você tem casa própria, né? Sim. Ó, o G. Ferreira tem casa própria. Só que assim, aqui nos Estados Unidos tem uma série de situações para você comprar a sua casa. Tá ele aqui que não me deixa mentir. É muita burocracia, mas vale a pena pela forma como você compra. Agora, crédito é muito importante, não é? Sim. Crédito é mais importante do que o dinheiro. E aí o que acontece? Quando você tem um loan officer te ajudando, fica mais fácil ainda. Mais fácil ainda. E se fala a tua língua, melhor ainda. Então, eu estou falando da Divina McPhee, porque a Divina ela vai resolver o seu problema. Se você quer comprar uma casa, pode ter certeza que ela, primeiro, ela vai te educar e te ensinar como é que funciona. E depois, pode ter certeza que ela vai realizar o seu sonho. Olá, gente! Meu nome é Divina McPhee, eu sou representante financeira aqui nos Estados Unidos. Eu tenho o privilégio de ajudar as pessoas a comprarem a sua casa, eu faço a parte de financiamento. Então, se você tiver o sonho, a vontade de comprar uma casa ou até de refinanciar, eu posso te ajudar. Só me liga, 801-815-6714. Só para te falar, vale muito a pena você entrar em contato com a Divina McPhee.
Volta aí para você ver o número do telefone. Eu tenho certeza que ela vai ter o maior prazer em te atender e fazer com que você compre a sua casa. Não é aquela coisa que o sonho de todo brasileiro é ter a sua casa? Então, é tipo isso. Deixa eu aproveitar para ler os seus comentários aqui. Lucas Rabelo, meu tio fala mais daí que eu e quem quer morar aí sou eu. KKK, mas é bem assim mesmo. A Magda está aqui mandando mensagem. A Maria Clara. Oi, tio Paulo. Boa noite. A Maria Clara. Que bom que você voltou. Beijos. Obrigado, Maria Clara. Fazia tempo que ela não mandava mensagem pra gente. Tony Almeida, sempre ao seu dispor. Parabéns, Tony. Não, parabéns. Tony Almeida de Tampa. Ah, tá. O pessoal que estava dando parabéns pro Tony. Foi o aniversário do Tony agora, dia 1º de setembro. A gente fez tão corrida a edição do dia 1º de setembro que nem deu para mandar parabéns para ele. Parabéns, Tony. Na verdade eu mandei, mas nem não tinha áudio, a gente teve que gravar de novo. Sônia Moraes, deve ser parente. Por que esse povo não volta para o Brasil? É muito fácil querendo manter um presidente incompetente e morar em outro país. Voltem para o presidente de vocês, bando de alienados. É a mensagem da Sônia Moraes, que mandou aqui. Zaqueu Pereira, ir contra a democracia é crime inafiançável. Bolsonaro foi expulso do exército com problema mental. Democráticos... Eu assistindo esse jornal, só na democracia você pode dizer isso. Quem apoia Bolsonaro foram 400 mil pessoas. O Brasil tem 220 milhões de habitantes, então 219 milhões e 600 mil não apoiam o Bolsonaro. Tá aí a mensagem que mandaram pra gente. O Daniel VG, deve ser de VG, eu ia já imaginar que fosse governador Vargem Grande, né? Eu ia falar governador Valadares, sabe? Invertido. Santos Dumont inventou o avião. Os americanos aperfeiçoaram a invenção. Hoje a Embraer é uma das melhores empresas aéreas do mundo e quer se estabelecer, inclusive, aqui nos Estados Unidos, né? Tem mais essa situação, o que é muito bacana. Mas obrigado aí, Daniel, pela mensagem. Tá vendo só? Olha só, para você que está assistindo a gente, antes de mais nada, eu quero só avisar que a gente vai voltar com a nossa programação normal. Tem muito programa novo estreando agora nessa nova temporada da USBR TV. E olha, você não pode perder. Vem aí o Fora de Rota, tem também o Papo de Cozinha, o retorno que você viu aqui do G Ferreira com o Galpão da Ferrugem e muito mais, mas muito mais mesmo. E nessa quinta-feira tem episódio inédito de M de Mulher, que tá sensacional, de verdade. Eu gostei de assistir a gravação e quero que você também assista na próxima quinta-feira. Você não pode perder. Amanhã, quarta, tem episódio inédito de Trago Verdades. Olha só, não adianta. Final de semana, a gente teve feriado dia 6 e aí polícia na certa. Lá em Chicago, aconteceu um tiroteio num dos lagos mais famosos da cidade e uma pessoa acabou sendo baleada enquanto fazia uma caminhada lá naquele lago. Olha a situação, a gente tem as imagens. Coloca no ar, Tony, vamos lá. Olha só. A gente está vendo as imagens lá de Chicago, justamente do local onde aconteceu. A violência armada em Chicago atingiu as margens do lago, exatamente do Front Lake. A polícia de Chicago está procurando um homem armado que disparou, atingindo um homem na bunda ao longo da movimentada trilha do Lakefront. O tiroteio aconteceu exatamente quando o sol estava se pondo nessa segunda-feira à noite, por volta das 7h15. A polícia de Chicago disse que a vítima, de 28 anos, estava sentada na ciclovia perto do Sable Lake Shore e na Chicago Avenue, quando ouviu tiros e sentiu uma dor. Ele foi levado de ambulância ao Northwestern Memorial Hospital em boas condições. Uma pessoa que deu entrevistas para a televisão disse o seguinte: nós estávamos chegando ao lago, então vimos os policiais levarem uma pessoa na maca. Ela estava, obviamente, amarrada e tudo mais, estava muito chateado, então foi levado em uma ambulância. Disse Aizar, que estava caminhando ali mesmo, no mesmo local onde tudo isso aconteceu. Não está claro se o tiro foi direcionado ou aleatório. É muito assustador, eu quero dizer, considerando que quando estávamos chegando era o pôr do sol, então ainda era muito parecido com a luz do dia lá fora. Então ainda é muito assustador saber que fica bem perto do rio essa situação toda e perto da gente, né? A polícia continua investigando o tiroteio, pois ninguém está sob custódia. Agora eu vou falar para você uma coisa, esse tipo de situação quer dizer que a violência está chegando muito mais perto de você. Aqui o Lakefront, né, é um lugar onde as pessoas vão para caminhar, principalmente em tempos de Covid, que muita gente está naquela situação lá de não sair de casa durante muito tempo. As pessoas estão saindo agora, justamente porque elas querem respirar, se exercitar. Olha só a quantidade de gente, olha a quantidade de gente que estava caminhando aqui.
né? Isso para você entender, olha só a quantidade de gente no Lakefront. Essa foi a menina que deu a entrevista e que falou justamente que está assustada, porque ela estava chegando para caminhar no momento em que estava sol, como você está vendo aqui no final da noite. Agora imagina você sentado, sente alguma coisa, você passa a mão nas suas nádegas, né? Não tem problema falar bunda. E aí o que acontece? Tem sangue, você acabou de ser baleado. E se pega numa artéria um pouquinho mais para a direita, pega uma femoral da vida, e aí, como é que faz? Né? Tem que descobrir, tem muita câmera nessa região. A polícia de Chicago sabe exatamente o que está fazendo, tem muita câmera nessa região, então vamos esperar para ver se a gente tem um desfecho positivo dessa história ali em Chicago. Deixa eu andar até aqui, olha só. Lá em Milwaukee, a situação também aconteceu e uma garota de 23 anos foi assassinada dentro do carro. Tem imagens, inclusive, que mostram exatamente como tudo aconteceu, mas a polícia ainda segue procurando os responsáveis. Tem um novo vídeo das consequências de um tiroteio que acabou deixando uma mulher de 23 anos baleada e morta no próprio carro. Até agora a polícia não tem suspeitos. Olha aí a imagem do vídeo que você vê o carro andando, ele para e um homem sai e tenta ajudar a pessoa que está ali dentro. Mohamed Abouazi trabalha do outro lado da rua, que foi aquela pessoa que apareceu no começo do vídeo. Ele diz, ó, é uma preocupação para toda a comunidade aqui que a violência não pare tão cedo. Abouazi estava trabalhando perto do Capitólio na manhã de segunda-feira, 6 de setembro, quando ouviu tiros e saiu para olhar. Nós ouvimos alguns tiros vindo de lá e quando olhamos, vimos um carro vindo por aqui. Não podia ir mais longe, parecia que o motorista havia levado um tiro. O vídeo de segurança que você viu ali de uma empresa próxima mostra um SUV escuro entrando no cruzamento antes de parar. Uma pessoa salta do lado do passageiro e corre para o lado do motorista. Momentos depois, a polícia chega e o motorista é colocado no chão enquanto eles realizam os primeiros socorros. O motorista foi posteriormente identificado como uma mulher de 23 anos. Ela foi declarada morta no local. Aquela mulher que você viu ali nas imagens, o nome dela é Rosetta Lane, ela mora nas proximidades e viu policiais tirarem o motorista do carro. Ela diz que houve muita violência nas últimas semanas e que algo precisa ser feito a respeito. A polícia de Milwaukee ainda não divulgou nenhuma informação sobre o suspeito e o departamento está pedindo informações relacionadas ao tiroteio e você pode ajudar. Você pode entrar em contato através do 911 e também entrar em contato a respeito, se você tem qualquer tipo de informação é válida, qualquer tipo de informação é importante para você ajudar ao seu bairro ficar cada vez mais seguro, a sua cidade ficar mais segura, independente do seu status imigratório. É seu dever ajudar a segurança, a deixar cada vez mais seguro. Como esse senhor mesmo está falando e disse o que viu, deu entrevista, falou com a polícia, é assim que tem que ser. E você pode ajudar. Procure o número do Crime Stoppers ou ligue diretamente para o 911 e fala, eu tenho uma pista a respeito do caso tal, no caso desse aqui da mulher de 23 anos que acabou sendo morta. Por que alguém ia fazer uma coisa como essa? Qual seria o motivo para que isso fosse acontecer? Roubo seguido de morte? Será que esse rapaz que sai do carro tem alguma coisa com a vítima? Enfim, a polícia de Milwaukee deve esclarecer isso nos próximos dias. Um garoto de 19 anos foi assassinado com 16 tiros na Filadélfia. A gente tem as imagens, coloca no ar para mim, Tony, vamos lá? Olha só que situação, foram 16 balaços. Esse homem morreu depois de ter levado esses tiros todos lá em Strawberry Mansion, que fica na Filadélfia. Aconteceu por volta das 5 da tarde, perto do cruzamento da 22 com a Huntington. Isso na segunda-feira também, no feriado. A polícia diz que os policiais encontraram um homem de 19 anos baleado pelo menos 16 vezes. Ele foi levado às pressas para o hospital da área, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu. A vítima ainda não foi identificada e nenhuma prisão foi feita. Nem tanto também informações sobre o suspeito foram dados aos detalhes pela polícia. Mais uma vez, qualquer informação, qualquer pessoa que tenha informação deve ligar para a polícia no número 215-686-TIPS. 215-686-TIPS é o telefone do Crime Stoppers de lá da Filadélfia. Você pode ligar diretamente para o 911 e ajudar a polícia a solucionar esse caso. Que situação, hein?
triste mesmo a gente saber. Se você tem, isso eu quero chamar você que está em casa, se você viu alguma coisa, se você tem uma situação que você quer realmente mostrar que aconteceu, se você tem um flagra, alguma coisa assim na sua região e que realmente é algo relevante para a gente mostrar aqui, manda para a gente info@usbrtv.com. Você pode mandar a sua imagem para a gente mostrar aqui na televisão, a gente vai dar todos os créditos para você, conta a sua história, conta pra gente o que foi que aconteceu, que a gente quer justamente mostrar que, olha, nesse bairro aqui aconteceu isso, tem brasileiro lá, tem brasileiro que viu, tem brasileiro que exatamente participou dessa situação, enfim, manda pra gente. Se você quer permanecer sob anonimato também não tem problema, a gente garante isso para você. Entre em contato com a gente, info@usbrtv.com, para você mandar pra gente o seu vídeo. Deixa eu aproveitar para ler algumas mensagens aqui. Tem um monte de gente mandando mensagem hoje. Marcela Ferrinha, que triste isso. Mental health issues é uma triste realidade que os primeiros sinais as pessoas deveriam pedir, aos primeiros sinais, né, as pessoas deveriam pedir ajuda. É verdade, viu, Marcela? A Olivia Passos, sinto muito, PS, discordo 100% da sua crítica à manifestação. Ela tem que ser partidária sim, porque estamos vivendo uma situação atípica. Todo momento de reunião é válido para expressarmos nossa opinião. Concordo, Olivia. O que eu estou dizendo é o seguinte, a manifestação ela não deveria partir do político, né? Ela deveria partir da população, mas que fosse algo realmente válido e de verdade. E aí sim, né? Agora, não partir do presidente, por exemplo, isso eu acho muito errado, mas aí é uma outra história e eu realmente não queria discutir isso, mas obrigado pela sua mensagem, Olivia. Maria Clara, já li aqui da Maria Clara, enfim, já sim. Agora, 9h29. Olha só, quero trazer para você informações. A gente passou um apuro com a Aida aí, né? Pois é, o Larry já é um Major Hurricane. O que é isso? Um furacão gigante que está no Oceano Atlântico e está chegando também à costa leste dos Estados Unidos. Paulo, ele vai entrar nos Estados Unidos? Não. Mas ele pode causar muitos problemas. Eu tenho as imagens para você, vamos dar uma olhada. Olha o tamanho desse furacão. Olha o tamanho. Ele está longe, mas olha o tamanho dele e até ele chegar aqui nos Estados Unidos, meu amigo, pode ter certeza que ele vai dar muito, muito, muito trabalho. Ele está chegando aqui, tá? Ele deve fazer uma curva para a direita, mas aqui na região da costa leste dos Estados Unidos e deve trazer problema principalmente aqui para a Flórida, para Geórgia, para as duas Carolinas e também para a Virgínia. Mas olha só, vamos dar uma olhada qual é o caminho que possivelmente ele deve fazer. Olha só, exatamente isso. Ó. Ele faz essa curva aqui perto do arquipélago das Bermudas, só que a movimentação é tão grande, porque ele é gigante, na realidade, com ventos de 110 milhas por hora na quarta-feira, 105 na quinta, diminuindo um pouco aqui na sexta. Mas o que vai acontecer? Ele movimenta muita água nessa região, pode ter elevação e cheia nessas cidades litorâneas aqui. Dá só uma olhada na próxima tela para a gente poder entender melhor. Olha só, tudo isso é chuva, tá, gente? Olha o tanto de chuva que olha só a situação que a gente vê aqui da quantidade de chuvas quando ele passa pelas Bermudas. É muito grande a movimentação, olha. Né? Halifax, que é possivelmente por onde ele deve passar mais próximo, com bastante chuva, isso no sábado, tá? Isso no sábado. Agora, olha só, nessa imagem que eu vou trazer para você aqui, conforme ele vai chegando, a gente vê exatamente o tamanho das ondas nessa região. E aí é que se tem que ter muito cuidado. Até sexta-feira, quando ele deve já vazar lá para cima, a gente tem essa possibilidade de muitas cheias em várias cidades na costa leste dos Estados Unidos. É algo que a gente tem que ficar de olho, justamente porque se trata de um Major Hurricane, quer dizer, um furacão importante, grande e que pode fazer estragos. Por enquanto, todos os modelos dão essa linha para subir. Muito difícil a gente ter algo diferente disso. Então, a gente tem não só essa situação, mas a gente tem também no Golfo do México uma área de instabilidade que já está como Invest 91, que pode dar problema sim. Vamos dar uma olhada aqui
coloca de novo para mim. Esse é o Invest 91L. Olha só como ela se movimenta aqui e olha para onde que ele vai. Ele pode vir diretamente aqui para a região da Central Florida. Existe possibilidade de se transformar numa tempestade ou num furacão? Por enquanto não, tá, gente? Então essa é mais a tranquilidade que eu posso passar para vocês. Mas vem com muita chuva. Se der para a gente colocar essa imagem de novo, Tony, por favor. Vamos colocar de novo essa imagem justamente para você ver em casa o tamanho que ele está agora se movimentando aqui no Golfo do México. E a gente tem muita água quente aqui para mais de 80 Fahrenheit e por isso ele pode ganhar um pouquinho de força e vai trazer chuva e vento para essa região do Panhandle aqui da Flórida, também aqui Jacksonville, Orlando, Tampa, né, que vão acabar sofrendo com chuvas e também ventos. Pouco vento, mas muita chuva e possibilidade de enchente. Vamos para a próxima tela. Na próxima tela a gente vê exatamente a temperatura das águas e como que está a situação aqui próximo do Panhandle aqui da Flórida, também aqui em Nova Orleans. A gente vê que tem lugares que está acima de 90. Acima de 90 Fahrenheit. E isso, na realidade, é combustível para fazer essas áreas de instabilidades crescerem, ganharem força, pressão e assim causarem problemas. Segundo os modelos, ele deve seguir nessa região e simplesmente atravessar e ir embora também. Vamos dar uma olhada na próxima tela, que a gente mostra exatamente o que a gente tem nessa movimentação. Tá vendo? É uma área um tanto quanto desorganizada, mas ela vem justamente para cima. Olha só, Tampa está aqui. A gente tem esse movimento passando justamente na região aqui da Central Florida, né? Passando por Panama City e levando, olha só, mais uma vez a gente vê esse movimento desse Invest passando bem aqui no meio da Flórida. Então você que está na Flórida, isso até quinta-feira. Então quer dizer, a gente tem mais 2 dias até essa área de instabilidade, que depois ela pode até se juntar, né? Depois que ela passar, ela pode se juntar com o Larry na sequência aqui, né? Mas aí a gente já está longe da gente. Mas tudo isso para atrapalhar um pouquinho a vida de quem estava a fim de curtir a Flórida nesses próximos dias. Fica aí o aviso para você que está em casa. Essa é a última tela, né? Ah, não, tem mais? Então vamos para a próxima tela, é verdade, olha só. Nessa tela aqui a gente tem, por enquanto, a quantidade de chuva para os próximos 7 dias. Lembrando que a movimentação é tão grande que a gente tem Houston, no Texas, com 1 polegada, a gente tem Destin com até 2 polegadas, Jacksonville com até 2 polegadas, Tampa com 1 polegada também, por conta da passagem dessa área de instabilidade. Vamos para a próxima tela para a gente saber quais são os próximos nomes, né? A gente tem já tudo isso, lembra que a gente parou aqui no Ida? Já teve o Julian, Kate, o Larry, que está se formando ali, que já está formado na realidade lá no Atlântico. O próximo vai ser Mindy, e aí a gente tem ainda a Odette, que pode surgir, o Peter, a Rose, o Sam, Teresa, o Victor e a Wanda. Mindy e Nicholas são os próximos que a gente tem, os próximos nomes das tempestades. Lembrando que acabaram esses nomes, a gente volta para o alfabeto grego como nomes de furacões. 9h35. Ah, gente, eu vou falar para você. É difícil, né? É difícil mesmo. As pessoas têm que entender que o mundo está ficando cada vez mais maluco, né? A temperatura vai e volta. A gente aqui em Utah, amanhã a gente vai trazer a previsão completa para o seu resto de semana, né? Para quinta, sexta, sábado, para você ficar bem esperto. Mas olha só, aqui em Utah a gente estava vendo a previsão. Os dias vão começar com 11 graus e vão terminar com 33, 34 no meio do dia e depois volta a esfriar. A situação está justamente desse tipo. A gente teve chuva de granizo lá naquela área onde a gente estava fazendo o SBR Day, chuva de granizo, vento forte e chuvão mesmo para alagar. E são nesses momentos que acontece. Em Murray a gente teve alagamentos na área rural e várias pessoas ficaram desabrigadas, né? Então é bem complicado e muito triste a gente ver que o planeta está desse jeito. E aí tem aquela situação, né? Estão falando que esse ano seria um inverno bastante rigoroso, com muita neve, e aí que isso é uma previsão de um livro que existe há mais de 120 anos, mas a gente tem a previsão de acordo com o que está acontecendo agora. A previsão de inverno aqui para Salt Lake City, o Joab vai ficar triste, é porque não vai ter tanta precipitação e deve ser um inverno menos rigoroso, com as temperaturas um pouco mais altas aqui para Utah. Acontece às vezes, né? Deixa
eu aproveitar aqui para ler as mensagens que vocês mandaram para mim. O Edilei Teixeira dando boa noite pra gente aqui. Obrigado, Edilei. Lucas Rabelo. Oi, o mito dá um golpe no dia seguinte, o dólar vai a R$10 e vai ser melhor ir procurando um cachorro para comer, porque proteína vai ser só assim. Exagerado, Lucas Rabelo. Carioca Trucking. Um dos assessores do Trump ficou 4 horas detido no Brasil para dar explicações sobre atos antidemocráticos no dia de hoje. Ordem expedida por Alexandre de Moraes. Tem confirmação disso, PS? Tenho sim. Aconteceu, ele ficou preso, inclusive foi mais do que exigido que as redes de comunicação desse ex-assessor do Trump deixasse de financiar os blogs bolsonaristas aqui nos Estados Unidos. Ele teve que dar explicações, teve que falar a respeito disso, porque existe uma perna de uma investigação de que ele estaria financiando esses atos antidemocráticos aí no Brasil. Leandro Brito. Eu estou em Boynton Beach. Tem risco desse furacão passar por aqui? Não. Ele vai levar chuva, mas não vai ter furacão. Nenhum dos dois vão passar. Eles vão passar por fora, vão passar raspando, mas tem essa situação da chuva. Tá, Leandro? Marcela Ferrinha. Aperfeiçoaram a catapulta, né? E a Embraer é uma empresa brasileira. Sim, a Embraer é uma empresa brasileira, uma das melhores do Brasil. Inclusive, eles estão tentando se estabelecer lá em Miami, na região de Miami lá, mas me parece que não teve muito acordo, não, para acontecer isso. Acho que foi no ano passado, inclusive, eu não me lembro agora ao certo isso que aconteceu naquela região. Agora 9h39. Olha, eu vou ser muito sincero para você, eu adorava assistir a Corrida Maluca. E agora, os italianos que fizeram um teste com um carro movido o motor é de carro, é um barco movido com motor de carro. Eles resolveram inovar e vão lançar para o mercado barcos que têm a carcaça de carros clássicos que você já viu pelas ruas. E estão chamando isso de Corrida Maluca. Vamos assistir. Que tal passear em uma lagoa com um Jaguar E-Type de 1961 ou com uma Porsche 550 Spider? Ou até mesmo com uma simpática Kombi? O nome dessa brincadeira é Resto Floating, algo como restauro flutuação, derivado da recriação de carros clássicos com partes modernas. A ideia não é transformar carros clássicos em lanchas, mas criar lanchas que parecem carros clássicos. Por enquanto, a empresa italiana Floating Motors só divulgou essa animação para mostrar a ideia, mas a promessa é criar lanchas para gente grande, medindo de 3 a 6 metros de comprimento e com motores elétricos que podem chegar a 240 cavalos de potência. Pode até parecer uma brincadeira, mas a empresa que quer construir essas simpáticas lanchas já foi responsável por um projeto super diferente, a Jet Capsule. Lançada em 2016, a curiosa embarcação em formato de bolha, movida com um motor de carro, foi chamada de menor iate do mundo. Agora, os italianos esperam que essa animação chame a atenção de possíveis clientes que embarquem nessa ideia. Tava ali no Switcher agora porque o G Ferreira tá aí ainda. O G Ferreira falou assim, cadê o meu Gurgel? Será que vão fazer uma do Gurgel? Tomara que façam do Gurgel logo, né? Tony, coloca de novo as imagens só para explicar para você. Eles fizeram um barco que é bolha, deu certo, viram que a tecnologia funciona e aí eles resolveram agora lançar, olha só, a Kombi, né? Eu não conheço muito esses carros antigos aí não, o G Ferreira sabe mais do que eu, mas o que a gente vê, ó, tem uma Ferrari aí, tem tudo, né? Mas a Kombi é bem bacana. Imagina você estar no mar com uma Lamborghini essa amarela, é isso? Imagina você estar no mar, curtindo lá em Miami, nos canais em Miami, olha só, uma coisa que eu sei que a doutora Renata Castro gosta demais, pegar um barquinho para dar uma volta. E aí você tem um carrinho como esse para você dar uma volta. Muito legal, cara, é um carrinho barco, né? Não é um barco, entenda você em casa para não ficar confuso. Não é um barco anfíbio, é um bar-carrinho, mas é só a carcaça mesmo, tá? É um carrinhar. Ó, Tony, pelo amor de Deus, difícil, hein, Tony? Olha isso, que legal, curti demais, hein? Olha só, bom, agora são 9h42, só para avisar você que está em casa, essa era a surpresa de hoje. Você, pode tirar a Tony ali atrás,
Só para avisar você que está em casa, chama todo mundo para frente da televisão, porque eu vou ter aqui ao vivo nesse estúdio aqui comigo para conversar com você e a gente falar sobre uma situação que como é que eu posso te dizer? Importante, porque a gente está vivendo uma mudança, né? E ela chegou outro dia lá no SBR TV, no SBR Day, e falou, olha, tem uma mudança vindo por aí no F1. E eu quero saber dessa história. Eu vou ter comigo aqui a doutora Renata Castro, ela não está na Flórida, ela está aqui, veio aqui na televisão e vai conversar comigo e com você. Aproveita já para mandar suas perguntas, porque a gente vai falar com ela. Então espera só um pouquinho que ela está se preparando ali fora. Olha só, já que a gente está falando de tecnologia, né, Tony? Dá só uma olhada. Acabou aquela história de você gastar tempo, suor e lágrimas cortando a grama, porque a Seagate inventou um cortador de grama robô. Os robôs vão invadir os gramados. Ok, isso é um exagero, mas pelo menos eles podem ajudar a manter tudo mais bonito. Um bom exemplo é o Nevimo, um cortador de grama robô que usa GPS para se orientar pela área de trabalho. O usuário define a área que deseja cortar usando um aplicativo para smartphone. De acordo com a empresa, o aparelho analisa as informações e determina qual é o melhor caminho de corte, evitando passar novamente por áreas já cortadas. O robô também é seguro. As lâminas param de funcionar se ele encontrar obstáculos pelo caminho, como crianças e animais. Segundo a Segway, o Nevimo quase não faz barulho e pode suportar chuva e jatos de água de alta pressão. Mas ele tem um sensor que orienta o aparelho a voltar para a estação de recarga caso detecte o início de chuva. O robô ainda não tem previsão de lançamento no mercado, mas já dá para saber que essa comodidade toda sai bem caro. O modelo mais barato para ser usado em gramados de até 500 metros quadrados vai custar R$ 1.199, ou mais de R$ 7.300. O mais caro corta até 3.000 metros quadrados e custa R$ 2.499, ou mais de R$ 15.300. Quem está comigo aqui já chegando, olha só, está desfocada justamente por isso. Ô, Tony! Tony! A gente está se preparando aqui porque ela chegou e a gente queria justamente agradecer você que está assistindo a gente. Aproveita para chamar todo mundo, se você não espalhou a notícia. Doutora Renata Castro está aqui comigo ao vivo. Muito boa noite, doutora Renata Castro. Finalmente, né? Da outra vez você apareceu na televisãozinho comigo, dividida na eleição, né? Na eleição, aquela coisa desfocada, aquele cabelo meio assim, internet de escada. E a gente está aqui hoje. Fantástico, né? Mas só me fala uma coisa, você veio para Utah, para o SBR Day, e você atendeu a comunidade daqui de Utah. Como é que foi isso? Olha, é uma coisa assim meio surreal. O brasileiro é igual a grama, tem em todos os lugares, né? Não é? E daí eu vim, porque eu tinha uma audiência na Corte de Imigração, no Fórum de Imigração aqui de Utah, de Salt Lake City, foi cancelado. E eu acabei fazendo atendimentos. Na sexta-feira, a igreja local, uma igreja mórmon, abriu as portas generosamente. Olha, a comunidade brasileira me recebeu aqui de braços abertos e tem brasileiro, assim, a perder de vista aqui. A gente sabe que a comunidade é muito carente, né? Sim. Né, Renato? Eu acho que a comunidade brasileira como um todo, não só daqui de Utah, é muito carente de informação. Né? Você conseguiu detectar pontos específicos assim? É muito parecido com alguma outra região? Não. Você já viajou o país inteiro? Não. É um mundo completamente diferente, Sérgio. Primeiro, o nível de brasileiros, a proporção de brasileiros que falam inglês muito maior. Eu acho que a qualidade de vida do brasileiro que está aqui em Utah infinitamente maior. Primeiro, que eu não vi polícia na rua. Mas pensa, por que eu falo isso? Qual é o medo do brasileiro indocumentado? É ser detido pela imigração, é estar numa fronteira. Eu acho que a qualidade de vida do brasileiro que está aqui, documentado ou indocumentado, é muito maior. Lugar belíssimo. Belíssimo. Deus, dá vontade de morar aqui, Não, né? dá vontade de morar, mas o meu bolso não aguenta comprar um barraquinho aqui. E uma coisa que eu percebi é que
a grande maioria das pessoas que veio fazer atendimento comigo, com muitas perguntas a respeito do Green Card por oferta de trabalho, né? E pelo Green Card por habilidade extraordinária, mas a maioria vinha me fazer essa consulta e me informava que já tem um empregador interessado. E na Flórida, a dificuldade, eu digo Flórida, as grandes metrópoles, né? O número de empregadores interessados em fazer um patrocínio como esse para um Green Card é muito pequeno. Agora, uma coisa que eu acho que você que está em casa precisa entender é, como eu já venho falando sempre, as pessoas precisam aprender inglês com a máxima urgência. Isso aumenta muito a chance de se legalizar aqui, se você está com status válido, né, Renata? Sem sombra de dúvida. Quando a gente fala assim, os Estados Unidos precisa de marceneiro. Sim, mas tem marceneiro não é só do Brasil, Salvador, México. A mão de obra, o brasileiro, ele por natureza é extremamente otimista. E como ele é otimista, ele se supervaloriza. O trabalhador brasileiro tem um grande valor no mercado de trabalho, mas peca na falta de fluência no inglês. Ele se acomoda. Diminui muito a quantidade de possibilidades, né? Não é pela imigração, é pela mera comunicação, sem dúvida, sem dúvida. Por isso que eu falo que, na realidade, quem tem... E muita gente acha que isso não como é que eu posso dizer assim? Ah, não, porque isso é mentira. As pessoas vêm com F1... a pessoa vem com F1 aqui, jamais que ela vai conseguir um EB3. A pessoa vem com F1 aqui e ela está estudando de verdade, ela realmente está aprendendo inglês, ela pode fazer aplicações para vagas de trabalho. E se você tem um talento muito específico, aquele empregador gostar de você, ele vai te dar o EB3. Né? Sem dúvida. E eu vejo o pessoal que está fazendo visto de estudante, que não tem uma profissão bem delineada no Brasil, e hoje eu conversei com uma pessoa, né, que a gente já está vendo esse padrão. Não existe um favorecimento estatutório para nenhuma profissão. Não existe lei que diz assim, falta engenheiro, ou falta... Sim. Mas existe uma lei, se chama Schedule A, que diz que existe uma defasagem perpétua de certos profissionais da área de saúde. Enfermeiros, fonoaudiólogos, porque aqui são duas profissões diferentes, fisioterapeutas e uma profissão que não tem no Brasil, que é o Physician Assistant, que muitos médicos... Que não é um enfermeiro e também não é um médico, né? Ele é um médico wannabe, porque qual é a diferença? Ele só pode clinicar sob a supervisão de um médico. Entendi. Mas, aí vem o pulo do gato. Quem é médico no Brasil tem dificuldade em validar a sua licença aqui nos Estados Unidos. O curso de PA, se não me engano, Physician Assistant, são 2 anos. E pelo programa Schedule A, você não precisa mostrar necessidade. Você não precisa fazer anúncios, não precisa fazer recrutamento. Se você tem a licença... Você pula fases do processo que seria um EB3. Fase e custo. Olha só. E agora, com o Covid, você pode pedir que o seu processo seja acelerado. Então, se você brasileiro está fazendo visto de estudante atrelado a um curso de inglês e está levando aí, sabe, na meia boca, não faça isso, porque o inglês pode ser a sua porta de entrada num curso de enfermagem. Sim, e aí? Ali você abrir uma oportunidade, de fato, de melhoria profissional e de melhoria imigratória. Eu acho que a comunidade brasileira está mudando e o que é remédio também se torna veneno, que é o quê? A gente fica falando, porque eu ouvi Joãozinho falar que o caso dele foi aprovado em 1 semana. É preciso fazer um planejamento imigratório com uma profissional. Se você vier procurar meu escritório, vai ser fantástico. Mas o trabalho que eu faço de disseminar informação é muito maior do que só falar, venha contratar Renata Castro. Até bem porque quando as pessoas fazem consultas comigo nesses mutirões, eu não falo isso. O que eu falo é, você tem um caminho, uma possibilidade imigratória e você precisa se dedicar para fazer isso. Agora, Renata, eu vou entrar num campo assim, uma gray area. Ai, Jesus. A gente falou a respeito do F1, eu ouvi você conversando com o Gilbert, que você falou que vem uma mudança grande no F1 aí. Eu fiquei curioso, não deu tempo de eu perguntar para a Renata, porque foi uma correria tremenda aquele evento. E aí, eu vou te perguntar agora aqui, que mudança é essa? Que breaking news é esse que você está trazendo aqui para a gente? Então, o gabinete do nosso querido e excelente governo Biden. As rugas sumiram. Não é? Não acordam mais com a minha gastrite queimando. Atacada, né? Mas o governo Biden, ele vai tirar uma página do que ele fez como vice-presidente no gabinete Obama. Não sei se você se lembra, eu tenho um pouquinho mais de idade de Estados Unidos do que você, que é jovem. Mas só um pouquinho. Eu vi uma época, mais ou menos em 2008 a 2012,
que todo mundo conseguia visto de estudante e visto de turista. O critério era zero. Você chegava em Orlando, tinha ônibus, walkie-talkie, farofa, frango. Mas por que aquilo foi feito? Primeiro porque o Brasil estava passando por um momento de como seria o melhor termo? De maior afluência financeira, de mobilidade social, esse é o termo, tá? O número de pessoas formadas com nível superior e graduandos era cada vez maior, a situação econômica do Brasil indo muito bem, a situação econômica dos Estados Unidos indo muito mal. O que aconteceu durante o gabinete Trump? Com a proibição, com as negativas dos pedidos de vistos F1, pequenas universidades e escolas de inglês chegaram aí à falência por falta desse dinheiro. Então, o gabinete Biden, ele em pronunciamento oficial, já determinou que o governo facilite o acesso a vistos de estudante, que é um compromisso de gabinete dele. Isso quer dizer que quem não tem dinheiro vai ter visto de estudante? Não. Isso quer dizer que quem tem um visto de estudante vai poder trabalhar em período integral? Por enquanto, não. Mas o que eu acho que vai acontecer? Eu vejo, inclusive hoje eu recebi a notificação de um caso que foi aprovado, que na minha opinião legalmente não era para ser aprovado, mas a imigração decidiu aprovar, amém. Você vai fazer o quê? Vai brigar com ele? Vou ligar para ele e falar, devolve? Mas o que eu acho que vai acontecer? Vai haver uma dinâmica muito mais de se há uma fagulha de oportunidade para aprovar, aprova. Porque antes do governo anterior procure uma forma de negar. Agora favoreça uma forma de aprovar. Porque na realidade a gente está falando sobre a questão econômica que envolve as universidades, as instituições de inglês, de escolas internacionais que precisam de dinheiro para viver e precisam de quem? Do estudante internacional. Quer dizer, e essa é uma forma, inclusive, porque o cara não vem aqui só para estudar. Ele vai alugar uma casa, ele vai comprar um carro. Ele não vai trabalhar, ele vai ser voluntário. Exatamente. Agora tem uma pergunta que eu queria fazer para você, é o seguinte: essa questão do F2 poder trabalhar é uma canetada do presidente só? Não. Isso daí precisa ser uma mudança legislativa. Mas uma ordem executiva pode ajudar isso? Eu acredito que se houver um empenho do gabinete em fazer esse tipo de processo, até mesmo porque hoje o que a gente tem falta? A gente tem falta de mão de obra, de serviços menos qualificados. Os Estados Unidos precisa de engenheiros, os Estados Unidos falam, precisamos de médicos. Sim, médicos licenciados aqui. O que os Estados Unidos precisam? São atendentes em restaurantes, em hotéis, na construção. Que é o que o imigrante faz. Exatamente. Tipo isso. Renata, tem pergunta aqui, olha só. Meu Deus. O D. Martins. Após obter o Green Card pelo processo EB2NW, qual o prazo e como fazer para se naturalizar? 5 anos, 4 anos e 9 meses, desde que você tenha cumprido com suas obrigações tributárias, você não tenha ficado mais de 6 meses contínuos fora dos Estados Unidos, mesmo com autorização, tá? Porque se você pede a autorização de ausência de 2 anos, você está limitando, você está cortando o seu período de permanência física. Não pode ter cometido nenhum crime, 4 anos e 9 meses da entrada na sua cidadania, passa na prova, faz uma prova de conhecimentos em inglês, conhecimentos cíveis, e daí você recebe seu certificado, seu passaporte. Estão dando uma facilitada, inclusive, na prova também, né? Tipo, não tá mais como antes, né? Rapaz, essa alma de Deus hoje, que ela falou uma coisa pra gente que, olha, eu fico ali assim, pelo amor de Deus, eu falo isso. Mas ela falou algo que, na minha opinião, é questionável, né? Não era algo muito sério. E eu estava preparada para disputar a decisão, ela não foi aprovada na hora, e hoje marcaram a cerimônia dela. Imagina. Olha só, tem uma pergunta aqui da Marisa, ela fala o seguinte: doutora Renata, boa noite. Terapeutas que atuam em saúde integrativa, como por exemplo oncológica, estética, acupuntura, pós-operatório, podem ser person of interest para os Estados Unidos? Olha, essa é uma pergunta excelente. Eu devo receber, meu escritório tem mês, minha média de chamadas são de 7.200 chamadas por mês. Uau. Por que isso é importante? A gente vê de tudo, é o ratinho da imigração. E eu falo isso com carinho. Eu vou falar por quê. Você só aprende os cenários e as possibilidades advogando. Você não aprende a advogar só lendo livros. Os livros te dão uma ideia da lei, né? A lei na sua forma mais pura. Mas quem implementa a lei é um ser humano. É o ser humano que você precisa estudar sem lei de aprovação. O que eu percebo nas pessoas que procuram o meu escritório querendo falar de EB2, né? Que é o National Interest Waiver?
é que elas só enfocam nos 3 dos 7 critérios, que é nível superior ou formação na área profissional, ter mais de 10 anos de experiência, ter as cartas de recomendação, salário acima da média. Elas nunca pensam na outra etapa, que é o quê? Mostrar que você você consegue solucionar um problema dos Estados Unidos. Esse problema pode ser empreendedorismo, acadêmico, artístico, científico, mas você é um especialista na sua área. Então, ela falou, os Estados Unidos eu posso ser uma person of interest? Claro. Agora, qual é o problema que os Estados Unidos têm a nível macro que você pode resolver? Você precisa apresentar essa informação para o advogado para que vocês juntos possam tocar um piano a 4 mãos. E a partir daí desenvolver uma estratégia. Porque olha o que eu vejo. Ah, eu tenho nível superior, posso fazer EB2? Pode. Vai ser aprovado? Provavelmente não. É aquela coisa da falta de informações extras para fundamentar aquilo, não basta só o nível superior. Não. Inclusive, às vezes eu tenho profissionais que vêm conversar com a gente e eu falo, você é um excelente candidato para o EB2, seu problema é que você não tem evidências. Vão trabalhar com uma empresa de relações públicas no Brasil, vamos desenvolver essa persona, publicar artigos e daqui a um ano a gente faz o processo. É preparar a questão evidenciária. Gente, tudo a respeito de imigração, você precisa primeiro de planejamento. Para ter planejamento, precisa de informação. Para ter informação, advogado licenciado pelo bar daqui dos Estados Unidos, seja qual for o estado, mas que seja de verdade. O mais importante que você precisa ter é justamente alguém que você possa confiar. Porque primeiro, não pensa você, ah não, esse aqui me cobrou 1.000, mas o consultor lá me cobrou $10. Eu vou fazer com o consultor, vai chegar lá na frente e vai dar tudo errado. Sérgio, tão importante quanto isso é valorizar o não. Quando um advogado te fala não, ele está tirando do bolso dele o provento dele, porque a gente vive de fazer casos, a gente não vive de fazer consultas, de dar informação na internet, isso é um meio para chegar a um fim. Então, quando eu falo para um cliente, eu não pego o seu caso por XYZ, eu estou tirando dinheiro do meu bolso. Aquele não, ele tem muito mais valor. O que eu vejo? Muitas das vezes o cliente ele está ansioso, ele é ser humano, é claro, ele deve tentar até o último momento, mas se 1, 2, 3, 4, 5 estão dizendo não, você precisa parar e avaliar por que estão dizendo não. O não é não para sempre. Às vezes é um não, vamos planejar, não ainda, não agora. Porque daí vem um espertalhão na internet que fala, os Estados Unidos estão precisando de engenheiro. Deixa eu dizer para você, Estados Unidos não precisa de engenheiro nenhum, porque na Índia, se 1% da Índia for engenheiro, eles já tomaram todas as vagas. É verdade. Então, eu vejo essas coisas que são quase, sabe, lendas mitológicas, que os Estados Unidos anunciou que está com falta de dentistas que falam português. Isso não existe. Se você é dentista no Brasil e você não é licenciado aqui, não é que você não é dentista aqui, é que você não pode atuar aqui. Então, é preciso haver congruência com a sua formação profissional, com o seu conhecimento de mercado dos Estados Unidos e, mais importante, você precisa levantar para os Estados Unidos qual é o problema que você soluciona. A terapeuta integrativa. Existe hoje uma demanda de profissionais que sofrem com estresse de alta performance. Por causa do Covid, houve um aumento em estresse pós-traumático. Existe uma busca muito maior. É você que precisa informar o governo. O agente da imigração, ele já é cidadão americano. Ele não precisa de documento. É o seu trabalho como imigrante mostrar para ele por que você merece estar aqui. E é justamente o que eu acho que vai acontecer se realmente essa lei acabar passando, que você vai ter que falar para as pessoas. E é aquela coisa que a gente fala assim, a imigração acredita muito na pessoa, né? No affidavit, né? Ela fala escrever lá, não tem isso? Olha, sabe o que eu acho engraçado? Sabe quando eu tô aqui há 20 anos, né? E eu me lembro quando eu fui pedir o meu visto, eu tava com 18 anos. Nossa, que tempo bom! Nem sabia o que era Botox, né? Nossa, agora aqui, ó, sempre esticada. Mas eu falo que eu tinha um T de Trump bem aqui. Oh, meu Deus! Mas olha, brincadeiras à parte, eu me lembro de estar na fila do visto. Aí você recebia um formulário, né? Na época das cavernas ainda. E aí a gente ficava assim na fila. Você está indo para trabalhar? Claro que não, né? Que ideia. Mas é óbvio que eu estou indo trabalhar. Por que isso pra gente é motivo de chacota? Nos Estados Unidos, crime de perjúrio da cadeia. E tem reais consequências. A coisa triste é que a gente, como povo brasileiro, a nossa palavra tem valor zero. A gente está acostumado com essa cultura. E é assim, mas eu precisei dar um jeitinho, eu não tinha opção. Você sempre tem uma opção, né? Então, quando você vai fazer um processo imigratório, e outra coisa,
arquivos imigratórios são guardados por 77 anos. Isso era uma coisa que eu ia te perguntar. Então, é um arquivo extremamente longo. Se a pessoa mentiu, ela perde tudo por vida, né? Não tem mais Se jeito. ela cometeu uma fraude, aquela fraude, ela não caduca. Ela é imperdoável, a não ser que você tenha pai, mãe, marido ou mulher, cidadão americano ou portador de green card, que possa pleitear o seu perdão da fraude. O famoso waiver. Exato. Se você cometeu uma fraude imigratória e você é enquadrado, né? E você tem um filho que vai fazer 21 anos, você não pega documento por esse filho, porque o filho não é base do perdão. Mesmo que o seu filho seja militar. Olha que situação. Gente, aquela coisa, verdade sempre, mas sempre mesmo, né? E a gente sabe que é assim que a coisa funciona. Deixa eu só aproveitar para perguntar, tem um telefone que vai aparecer ali na tela, é aquele número mesmo, será? 954-204-0393? Euzinha. Aí, tá vendo? 954-204-0393. Se você que está em casa quer marcar uma hora com a doutora Renata, porque é o seguinte, o advogado de imigração, se ele tem o bar, ele pode atuar no país inteiro. Então, não interessa onde você está, você pode entrar em contato com a Renata, marcar o seu horário, ela vai te atender por Zoom. De repente, ela está por aqui. Se você estiver, por exemplo, no Brasil e quiser preparar o seu processo, você vai conseguir falar com a doutora Renata. Fazer uma piada bem de carioca, Olha lá, né? quer ver? Olha só. Já vem. Eu podia estar matando, eu podia Olha estar lá. roubando. Então, Mas meu não, pai. tô pedindo clientes em Utah para eu poder me mudar para cá. Eu queria muito a Renata aqui também, ia ser muito legal fazer um time. Ó, nem vou contar, mas tudo bem. Deixa pra lá. Com essa comida Mas que eu como aqui, é. eu ia ser uma bola rolando ali das mãos. Mas vem novidades com Renata Castro, pode ter certeza. Olha só, tem uma pergunta aqui que eu acho que é muito importante, que é justamente as pessoas estão misturando as coisas, né? A Bruna, ela fala assim, Bruna Tai, eu declarei meu tax, mas com W2, com Social Security fake. Ô, Jesus. Sem minha culpa. Ah, e eu mas- estava grávida na pandemia. Ah. Se passar essa lei, eu ainda consigo me legalizar? Nossa, tem tanta informação aí que eu Numa preciso... frase só, né? Vamos lá. Ok. Se você está trabalhando sem ter autorização de trabalho e você foi gerado um W-2 para você, um W-2 é para um empregado com elos empregatícios. Sim. A não ser que alguém tenha fraudado um formulário, que se não me engano agora é o W4, eu não sei, sempre confuso, W4, W9. A não ser que o seu empregador ou alguém tenha fraudado esse formulário, você incluiu um número de Social Security. Sim. Tá? Quando a gente fala da lei, né, a lei de Essential Workers, vai ter reforma, é um exercício de futurologia. Sim, é o que a gente sempre diz aqui, calma. A linguagem da lei hoje é legalizar pessoas que estão fora de status. Mas quem? Alto, baixo, gordo, magro? Aqui há 10 anos, quem trabalhou com o social vai ter que pagar multa? Não vai ter? Mas, uma coisa que eu estou acompanhando muito de perto. Quando eu falo que imigração é uma disciplina, é uma parte da lei multidisciplinar e holística, porque ela olha tudo. Com a pandemia, o Social Security Administration, que é o nosso INSS, né, está projetado a acabar o dinheiro em 2035. Quer dizer, menos de 12 anos aí, 13 anos. E quem que pode pagar essa conta? Imigrante. 12 anos Se cada família de imigrantes pagar uma multa de $10 mil, somos 14 milhões de indocumentados nos Estados Unidos. Sim. E por que eu falo somos? É óbvio, eu já sou cidadã americana hoje, mas quem me conhece... Você é imigrante eu o já resto da vida. Gente, eu falei hoje para uma pessoa, eu falei, todos nós já limpamos vaso num momento ou no outro. A gente fica com essa história de ano sabático, vim para crescer o inglês. Essa é a melhor de todas as histórias. E aí você vai ouvir, né? e a pessoa tá lá no grupo do Eu WhatsApp. tirei um tempo no meu escritório tava bombando lá, daí eu resolvi vir Todo pra mundo cá. era o rei do gado no Brasil e morava na Barra da Tijuca. Eu não vejo vergonha nas histórias que fazem da gente imigrante. Sim. Né? E eu acho que o que vai empurrar a reforma imigratória é a necessidade financeira. Não há de onde o governo aportar 1,4 trilhões numa reforma de infraestrutura necessária, tá? E cobrir o buraco do Social Security. Hoje as pessoas ficam mais velhas por mais tempo, elas vivem, né? A longevidade das pessoas é muito maior. Então, se eu ficava antigamente 5 anos no Social Security e hoje eu fico 30, isso cria um problema. Quem vai cobrir isso? É imigrante. Então, eu acho que a gente tem que acompanhar esse desenvolvimento do Social Security Administration, da falta de dinheiro. Inclusive, eu já estou preparando um artigo, eu estou
trabalhando com um candidato a deputado federal lá na Flórida, que Dale Holness. Ainda existe essas suas pretensões políticas? Eu estou tentando políticas? Um clone. Você sabe que eu não elimino isso, mas eu acho que hoje, quando eu vejo... Quando eu me candidatei as 2 vezes, cheguei muito próximo, Sim. o que eu percebi é que eu ajudo muito mais boots on the ground. O que a gente faz de mudança para as pessoas é real. É você falar para uma pessoa, olha, eu tenho esse caminho, eu posso fazer dessa forma. E o meu intuito, eu não vou ganhar dinheiro com política, é ideologia pura. Adoraria fazer, mas eu acho que agora eu estou num momento que as pessoas, que a comunidade brasileira precisa de advocates. A gente precisa, não é de Renata Castro, a gente precisa de outras pessoas que se comprometam com a causa imigratória e com a melhoria da comunidade. Eu sempre falo para Renata, como a gente tem o Gondim, por exemplo, que está aqui sempre fazendo esse tipo de trabalho com a gente, que funciona. E é sempre bom a gente também abrir esse espaço para outros profissionais falarem, justamente porque você vai ver pontos de vistas diferentes e formas de trabalho também diferentes, né, E outra Renata? coisa, eu ouço muito assim, meu amigo usou um advogado gringo. Ok. Gringa eu também sou. Eu só não nasci aqui, porque eu sou cidadã americana. Por que eu falo isso? A gente tem uma relutância, e claro, tem todo um histórico. Todos nós aqui já tomamos algum tipo de rasteira de um brasileiro. Mas não é de um brasileiro, já tomei rasteira de americano, tá? De vários. E por que eu falo isso? Eu acho que existe uma resistência da gente prestigiar os bons profissionais brasileiros. Marcelo Gondim é um excelente advogado. Excelente. Eu não conheço pessoalmente, mas a gente que roda nos meios, né? Vocês estão na EILA também, Nós estamos na EILA, exato. Tem na Califórnia, tem Patrick, tem Flávia Santos, tem Karen Hitch. Na Flórida, tem Juliana Lamardo, tem eu, Jamile Pellicer. Quando você vê um brasileiro que é advogado, você tem que tirar o chapéu para ele. Sabe por quê? Ele, na maioria das vezes, limpou vaso igual a você, estudou à noite, com sacrifício, teve dificuldades imigratórias. E o cara como diria, como é ratinho, né, mantendo o tema, mata a cobra e mostra o pau. Olha, eu queria só, primeiro, antes de qualquer coisa, agradecer vocês. A Renata chegou no finalzinho do nosso programa, mas ela com toda certeza vai voltar mais vezes para estar aqui ou, de repente, um outro horário participando da nossa programação, que é muito importante, né? E uma coisa que eu queria deixar claro para você que está em casa eu vou fazer uma última pergunta para a Renata, até vou pedir para ela ser breve nessa resposta, porque você ouviu muitas coisas por aí. Não, porque a Renata não quer saber de imigrantes sendo legalizados. Você ouviu essa conversa? Por conta de uma declaração da Renata. Eu quero saber de você, Renata. Você acredita na possibilidade da legalização agora ou depois dos imigrantes aqui? Gente, eu quero me aposentar, então eu quero. Eu devo $280 mil de student loans. Olha aí. Eu quero a reforma imigratória. Mas eu tenho uma obrigação de falar, quando vocês me contratam como advogadas, eu não sou Renata sua amiga, não sou Renata sua familiar, eu tenho que ser uma profissional imparcial. E o que eu estou acompanhando politicamente é que com essa saída dos Estados Unidos do Afeganistão, o foco mudou completamente. Eu quero... Sem dúvida. Eu já fui indocumentada, gente. Já fiquei com medo quando a sirenezinha da polícia parava atrás de mim. Como é que é isso? Mas o meu lado racional não vê como Biden e Kamala Harris, que desapareceram... Kamala Harris desapareceu, ninguém fala mais dela. É verdade. Como eles terão capital político para empurrar algo de tamanha relevância. E vou dizer, quem está acompanhando aí, Trump já está falando de se candidatar em 2024. É a dança política das cadeiras. Biden, Harris, Trump, eles não estão preocupados comigo, com você, eles estão preocupados com o jogo político, o jogo de poder. A gente é uma mera peça. Sim. Gente, é impossível ouvir 7.200 histórias e não se comover com as pessoas que estão aqui fora de status. Dizer que eu não quero reforma imigratória é um absurdo, porque eu sou um ser humano, mais do que advogada. Mas eu não acho que as pessoas me pagam para ficar engajando em serviço de futurologia. Meu trabalho é dar opinião. E quando o Trump ganhou, eu não sei se você se lembra disso, sentaram lá a vara em doutora Renata, porque eu estava espalhando medo na comunidade. Eu lembro, e conversou isso ao vivo aqui no ia jornal. Legalizar todo mundo. E eu falei, olha, vocês podem falar o que quiserem, estou falando a minha opinião, estou falando a minha realidade. E infelizmente eu estava certa. Sim. Então vamos ver. Espero que eu esteja errada.
Eu espero que seja errado. Eu tenho assim, eu queria ouvir de você exatamente, porque quem conta um conto aumenta um ponto, né? As pessoas são desse tipo. Então, assim, você está ouvindo a própria Renata aqui, ao vivo, do meu lado. Agora. Contando o que ela acha. Existe a possibilidade? Existe. É uma das mais claras possibilidades que a gente tem que dizer. Existe essa possibilidade. Gente, mas é o compromisso do Exatamente. governo, mais do que tudo. Agora, falar que a Renata disse não quero, isso é mentira. Que a Renata é contra, ela tá querendo mudar de ramo então, se ela é contra, né? Vai virar empresária de comunicação, de certo, né? Vou virar blogger, influencer. Virar influencer. Vou virar influencer. Mas é isso, gente. Antes de qualquer coisa, muito obrigado pela sua audiência. Obrigado por você ter vindo aqui. Adorei demais. Pode avançar? Pode, né? Claro, a gente tá tudo vacinado. Eu esqueço que aqui nos Estados Unidos a gente já tá vacinado, a gente já não tá mais usando. Peraí, a partir do dia 1º de outubro, todo mundo que está fazendo o processo consular só vai poder entrar se estiver vacinado. Então, tem essa situação agora? Você que está fora, vai correr atrás da vacina. Por enquanto, Pfizer e eu não sei eles não tá todo mundo falando que não vai entrar a Coronavac, mas existe a possibilidade, sim, depende Eu acredito que sim, né? Vai correr atrás da vacina. Tá vendo Você toma caldo de cana da Kombi enferrujada. Você não vai morrer por causa da vacina. Essa foi a melhor de todas. Gente, obrigado pela sua audiência. A gente volta amanhã ao vivo aqui no SBR TV. Renata, obrigado mais uma vez. Até a próxima. Eu quero você ao vivo aqui mais vezes. Obrigado, gente. Até amanhã. Amanhã tem Trago Verdades também depois do jornal. Tem muita coisa. Até amanhã. Valeu. Tchau. O SBR News tem um oferecimento de Sling TV, a maior provedora de canais brasileiros nos Estados Unidos. Assine já! Lumos, o seu caminho para o sucesso. Aplique agora para o semestre de outono 2021. Gondin Law, suas metas, nossa missão. Agende agora mesmo a sua consulta.